20 de agosto de 1989, Los Angeles, Estados Unidos. Lyle e Eric Menendez descem as escadas da mansão onde moravam com os pais. Eles estão decididos a iniciar um dos crimes familiares mais impactantes do mundo e que continua com o mistério ainda no século XXI da pergunta: por que eles mataram pai e mãe? Depois da ficção, a Netflix estreia o documentário da vida real dos irmãos Menendez, que traz os dois contando eles mesmos a sua própria história. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado e também Dica de Séries. Olá, foi. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais, se puder seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você vem comigo até o final deste mais uma parte, um episódio sobre os irmãos Menendez que estão pegando fogo. Não se fala de outra coisa não se fala de outra coisa hoje em dia no universo de quem gosta de séries, de quem gosta de true crime, de quem gosta da história real, por trás da história real. Então, sucesso absoluto, já tenho aqui, tem dois especiais sobre os irmãos Menendez. O primeiro que eu fiz há algum tempo, eu conto a história e falo das outras séries que já existem sobre o assunto. Aí eu fiz um outro sobre a série Monstros, né? Os irmãos Menendez, do Ryan Murphy, fantasticamente bem produzida, que a Netflix lançou agora em 2024. E logo depois de todo o alvoroço dos monstros, onde inclusive o Eric Menendez, o irmão mais novo, ele veio a público através da mulher dele. Sim, ele é casado. Então fica aquela coisa, então, ele é gay, não é gay? Ele tem uma esposa com quem com quem ele casou, mesmo estando preso, e é através do Facebook dela, se não me engano, que ele conseguiu trazer a sua versão sobre a série. Eu só não entendi como ele assistiu. Eu não sei se dentro da cadeia nos Estados Unidos existe Netflix. Não faço ideia. Então, mas ele fala sobre a série, ele diz que a série é fantasiosa, que o Ryan Murphy deturpou muita coisa, e que não é nada disso, e que é um absurdo, até por conta do que nós vamos conversar novamente aqui, de alguma maneira, sobre esse movimento que existe hoje em dia, pela liberdade dos irmãos Menendez. E o Eric ficou muito abalado com essa série, até preocupado se isso atrapalharia a possibilidade de eles serem soltos, depois de tantos anos presos, injusta ou justamente, depende de que time, para qual time você torce. E ele fez um comunicado, depois o Ryan Murphy já respondeu, falando que eles deviam agradecer, porque nunca se falou tanto de irmãos Menendez no mundo inteiro, e é verdade. E agora a Netflix chega com um documentário, trazendo toda a versão da história em cima de uma entrevista que os irmãos Menendez deram pela primeira vez, os dois juntos. A gente não vê se eles estão juntos os dois, mas os dois estão juntos contando a história. Foram entrevistas gravadas durante todo o ano de 2023, foram mais de 20 horas de gravação, isso é muita coisa, onde eles aparecem apenas pela voz. Eles estão na cadeia e é dentro da cadeia que eles recontam tudo o que aconteceu com eles lá atrás, em 1989. Até para apertar o botãozinho, agora preciso de óculos. O que é interessante nesse documentário é que ele é contado, claro, através dessas entrevistas feitas com os dois irmãos, eles na cadeia, relembrando tudo que aconteceu naquele 20 de agosto de 1989, ali já próximo da década de 1990, mas também aparecem entrevistas importantes, como a da tia deles, que é a irmã da mãe. A família da mãe é uma família que não... Gente, tá muito calor, tá? Às vezes eu vou ter que dar uma enxugadinha aqui na testa. A família da mãe foi uma das... Ela não comprou muito bem a história de que os irmãos teriam sido molestados pelo pai e pela mãe, porque inclusive a mãe entra na forma de também ter molestado. Isso no entendimento comum. Dentro do documentário, eles não falam que a mãe também praticava atos libidinosos com eles. Eles não contam isso neste documentário. Existem relatos disso em outras produções, que eu já falei na primeira vez que eu contei essa história. Aqui tem link para toda essa playlist para você poder assistir se você quiser saber mais, porque tem outras séries muito boas sobre o tema. Mas neste documentário eles não abordam o fato de a mãe
ter molestado eles. Ali não foi falado disso. Tanto que aparece a irmã da mãe falando e defendendo, de alguma maneira, defendendo os sobrinhos. Também tem entrevistas com jurados do primeiro júri. Que é interessante como eles mostraram por que eles quase foram inocentados no primeiro júri e não foram inocentados no segundo. Teve uma manobra jurídica para que eles fossem condenados. Também tem a entrevista da promotora do primeiro tribunal de júri, que é uma mulher que ela é extremamente assim, eu estou fazendo uma análise dela, tá? Não estou dizendo que ela seja em função de como ela aparece no documentário da Netflix e de como ela apareceu lá atrás, no primeiro julgamento, feito em 1993, porque foi televisionado e ela apareceu demais, e ela é uma pessoa extremamente antipática, é muito antipática. Você fica até, assim, sabe quando tem uma pessoa tão antipática falando, que você faz assim, ai, não quero nem ouvir o que essa pessoa insuportável está falando, e é muito autoritária, ela não pode ter errado, o mundo inteiro errou. Ela jamais. Então também tem dentro do documentário a participação dessa promotora, ela é muito corajosa, porque inclusive ela fala no final da produção, ela fala assim que ela não tem medo nenhum desses tiktokerzinhos, desse pessoalzinho aí que fica querendo a liberdade dos irmãos Menendez, que a casa dela tem armas e se entrar ali ela atira. Então é uma coisa assim, ela já é violenta, uma pessoa violenta. Ela busca a briga. Em função, inclusive, de que hoje em dia ela está, de alguma maneira, ela está sendo super atacada. Ela falou muita bobagem durante o julgamento, o primeiro júri. Ela impossibilitou de os meninos terem sido abusados. Mas eu estou fazendo um prólogo enorme aqui, mas vamos entrar na história dos irmãos Menendez rapidamente, porque você pode estar vendo pela primeira vez aqui. No dia 20 de agosto de 1989, o Eric Menendez e o Laily Menendez, o irmão mais velho, resolveram matar os pais. Terrível. É interessante porque nesse período aqui, se você olhar, nós tivemos no Brasil, um pouco antes, o caso do rapaz que matou a família e foi comprar pão, mas foi quase um surto. Então, quase surto não, inclusive depois foi para o manicômio judiciário, então foi um surto. Depois dos irmãos Menendez, eu não sei o quanto que esse caso pode ter sido pólvora para outros que a gente ia ter no Brasil, ao mesmo tempo que eu questiono porque nós não éramos tão internacionalizados assim, tão globalizados assim na parte da notícia, principalmente no True Crime. Então eu mesmo fui sendo impactado pela história dos irmãos Menendez em 2012, uma coisa assim, 2013. Eu não conhecia essa história, então eu não sei, mas a gente teve coisas muito parecidas. A gente teve a Andréa Gomes ali de Santos, que matou a família junto com o namorado pela herança que ela receberia. Depois ela veio falar que ela era abusada pelo pai. Então, tem uma coisa muito parecida com os irmãos Menendez. Depois nós tivemos Suzane von Richthofen em 2000 e não sei quanto. A gente teve também ainda na década de 1990 o caso do Pissardo, que matou a família e foi para a praia. Então a gente tinha já esse movimento de pessoas que matavam os pais, inclusive no Brasil. Só que os irmãos Menendez, o que eles conseguiram causar é uma comoção nacional nos Estados Unidos por conta do peso que eles eram, do poder que eles tinham da família, do dinheiro e do lugar onde tudo aconteceu. A família Menendez é uma família muito rica, não nasceu rica. O pai do Laily e do Eric, a mãe veio de uma classe média americana. O pai, ele é cubano, vindo de uma família aristocrata cubana, que com a Revolução Cubana eles perdem tudo e ele vai para os Estados Unidos literalmente com uma mão na frente e outra atrás, vai lavar prato, vai fazer tudo. Imagina, um menino que veio da riqueza profunda e ele foi para a pobreza extrema. Então ele cresce nos Estados Unidos e ele se torna um certo ícone daquele... na América, basta trabalhar que você vai longe. Aqueles lemas do American Way of Life, de que a terra onde você basta ser você, você precisa ser você para você conseguir ter alguma coisa. É só você batalhar e trabalhar que tudo dará certo. As coisas às vezes não são bem assim, mas ok, ele virou esse ícone desse estrangeiro, desse imigrante,
na Terra Prometida. E ele casa com a mãe dos garotos, dos irmãos Menendez, com quem ele institui uma foto perfeita do imigrante latino com a americana mais exata, loirinha e tudo mais. Esses dois, eles vão ter os meninos, o Lyle e o Eric, e o pai vai ganhar muito dinheiro. Esse cara vai ficar muito, muito, muito rico em uma coisa assim de 20 anos de trabalho árduo, muito árduo, mas de uma pessoa extremamente grossa e grosseira. Ele tem, inclusive, o Lyle Menendez no documentário fala, se você conseguir achar uma pessoa que defenda que meu pai era uma pessoa agradável, porque não tem mesmo. Eles não tiveram, os pais dos irmãos Menendez, a defesa do caráter, do que eles atacam, do que aconteceu com eles. Ninguém foi lá e falou, imagina, esse cara aqui era incrível. Imagina, perfeito. Inclusive, o pai dos irmãos Menendez, ele era o empresário dos menudos. Ele que lança os menudos. E um dos menudos parece que saiu agora falando que ele teria sido abusado pelo pai do Lyle e do Eric. Pode ser, porque a hora que ele possivelmente fez com os filhos, que os filhos trazem isso à tona. Mas essa família cresce e a foto, a imagem que se via sempre do lado de fora daquela mansão absurda em Beverly Hills, em Los Angeles, que é o CEP mais caro, tinha até a Beverly Hills 90, não sei o que lá, que é o CEP do local, onde os milionários americanos, principalmente na Califórnia, naquela parte dos Estados Unidos, habitam, mas é um dos CEPs mais caros do mundo. Para você estar ali, você tem que ser realmente muito alguém, porque é muito, muito, muito caro. E eles moravam nessa mansão, parece meio estilo espanhola, tinha até quadra de tênis, porque o pai queria que os meninos fossem esportistas e fossem os melhores no tênis, e ele não aceitava, inclusive, quando os filhos perdiam, qualquer que fosse a partida. E isso é real porque as pessoas viam o quanto o pai agredia os filhos fisicamente, moralmente, se os meninos perdessem uma partida de tênis. Gente, espera um pouco, você vai jogar, é para ganhar ou perder. O importante é perder bem, né? Mais do que ganhar, quem perde tem que perder bem. É aquela questão de você fez de tudo para ganhar. E ao invés do pai aninhar sua cria e falar, meu filho, faz parte, na próxima você ganha, vamos batalhar mais, vamos treinar mais, se é isso que você quer, porque o irmão mais velho não queria ser jogador de tênis e o pai forçava ele a ser, o mais novo foi mais na onda, parece que ele gostava mesmo, tinha talento para isso. Então ele era agressivo e grotesco e grosseiro. A mãe era assim uma figura muito apagada nas histórias todas. Ela era uma mulher muito colocada muito atrás do pai. Quando eles crescem, os garotos, o Eric, inclusive, que é o filho mais novo, ele quer ir fazer uma universidade longe, na Stanford, não tão longe, mas sair de casa. Porque o irmão mais velho já tinha saído de casa para fazer uma universidade em Princeton, que é bem mais longe, bem na outra costa, e ele queria ir para Stanford, que é na Califórnia, mas assim, ele teria que sair da casa dele. O pai fala, não, você não vai sair, você vai ficar aqui em Los Angeles, vai fazer a UCLA, que é uma super universidade, que é a Universidade de Los Angeles, e você vai continuar morando aqui em casa. E o americano tem aquela cultura de sair de casa para a universidade e morar nos dorms, que eles chamam, porque é o momento de você sair da adolescência e entrar realmente na fase adulta. Então ele impossibilitava o pai de o Eric, principalmente o filho mais novo, sair daquele local. Então são essas coisas que a gente vai sabendo que são reais e não é uma questão de interpretação, isso realmente aconteceu, que todo mundo viu, que colocam muito forte toda a argumentação que vai existir da motivação da morte desses dois senhores. Quando, em 20 de agosto de 1989, os dois irmãos resolvem matar os pais, neste documentário, principalmente, falado por eles contam que eles resolvem matar os pais naquele dia, um crime programado, planejado e desejado, em função, inclusive, da motivação que eles falam em seguida. Mas eles começam, os dois, a ficarem com muito medo de morrerem. Segundo os dois, os pais estavam muito descontentes com eles, porque o Eric e o Lyle, muitas vezes se fala que é o Eric e o Lyle em todos os lugares. Nesse documentário, a primeira vez que foi tirado o irmão mais velho dessa história.
Mas, de fato, eles moravam num condomínio de gente riquíssima, que eles tiveram que mudar de lá desse condomínio e ir para essa casa em Beverly Hills por conta do que eu vou contar agora, e aqui a mãe e o pai estavam bem bravos com eles. O Eric e o Lyle eles realmente roubaram casas dentro desse condomínio. Como eu falei nos outros episódios, principalmente em função de os dois serem milionários, mas viverem como classe baixa. Então não adianta, você é milionário, você convive com milionário, seu pai te põe na escola de milionário, seu pai te faz tudo milionário, mas você não tem dinheiro para comprar um tênis, e o Eric, parece que ele tinha um único tênis. Gente, mas sabe o que é? É absurdo, o pai está ensinando. Não, o pai está ensinando nada. Se você tem essa realidade na sua vida, você não pode fazer o seu filho o seu pior dentro daquele universo onde você quer que ele se insira. Simplesmente se você tiver dinheiro. Qual é o problema dele ter 2, 3 tênis? Se o pai tem dinheiro, não tem problema nenhum. É a realidade dele. Mas eles não viviam, eles viviam como pessoas pobres, sendo bilionários. Bilionários não, milionários. Que na época eram bilionários, que é a década de 1980. O pai, então, os dois acabam roubando casas dentro desse condomínio. E eles são descobertos. Isso deixa o pai extremamente humilhado frente àquela sociedade, imagina. Ele, que era o ícone do imigrante, que deu certo na Terra Prometida, tinha feito 2 filhos americanos ladrões. Aquilo vem uma vergonha, ele fica muito bravo, eles mudam para essa casa em Beverly Hills. A esposa dele, a mãe dos meninos, não queria de jeito nenhum, porque ela queria morar naquela casa, onde ela estava construindo um universo paralelo. E ela fica muito brava, o pai fica muito bravo com tudo que aconteceu. E eles tinham real medo de serem mortos. Ao mesmo tempo que existe uma outra possibilidade, que eles estariam sendo deserdados pelo pai e pela mãe. Isso não aconteceu legalmente falando, porque a morte deles impossibilitou que isso existisse. É encontrado um testamento depois onde tudo ficava para os filhos. Se o pai e a mãe queriam deserdar os dois por conta de toda essa vergonha, eles não fizeram na vida real. Então você fica meio em dúvida, pera um pouco. Eles dizem que tinham medo de morrer porque, segundo eles, os pais falavam que eles eram as aberrações no mundo para eles, que eles tinham muita vergonha de os dois serem o que eram. Ao mesmo tempo que existe uma revelação muito forte, que é quando o Eric descobre que o irmão usava peruca, o irmão mais velho, por conta de um estresse muito grande que o pai fez ele passar, ele perdeu o cabelo, ele usava uma peruca, aquilo foi uma tristeza. E o Eric revela para o Lyle, o irmão mais novo revela para o irmão mais velho, que ele, Eric, ainda já com 19 anos, ele ainda era abusado pelo pai. O pai via o filho como seu namorado. E é esse o gatilho que dá nos dois irmãos o fato de o irmão mais velho estar sendo destruído, inclusive fisicamente, por conta do gênio do pai. E o irmão mais novo revelando que ele ainda é abusado pelo pai. Sendo que o irmão mais velho também foi abusado pelo pai, mas quando ele era criança. E, inclusive, ele repetia, o Lyle, o irmão mais velho, repetia no irmão, o Eric, mais novo, o que o pai fazia com ele. Então, o irmão mais velho, inclusive, ele é um abusador do irmão mais novo, mas ele não sabe que aquilo é um abuso. Aquilo era para ele a brincadeira do papai. Até o dia que o mais velho fala, não quero mais, só que o pai, inclusive, já estava focado no irmão mais novo. Existiu ali a transferência de pedofilia para o incesto real, o horror maior de todos, que é esse pai que construiu ao longo da vida inteira o filho diamante. E o próprio rapaz não sabe como sair disso, por isso que ele quer fazer faculdade longe, o pai não deixa, porque não vai deixar o namoradinho dele sair. A mãe, segundo nesse documentário, é relatado, não fica tão claro se a mãe sabia ou não dos abusos do pai, mas numa boa. Numa casa, por mais que seja, durante 20 anos dos seus filhos, 20, 22 anos, você não acha estranho seu marido ficar 3, 4 horas com teu filho fazendo massagem nele, fechado numa porta? Por que ele não está aqui na sala? Vamos tomar banho com o papai e ficar 2 horas tomando banho com o papai? Não tem banho com o papai de 2 horas. Não, isso não vai ter. Né, minha senhora? Então não rola. O que acontece? Ali foi se construindo, nesse momento, uma semana antes da morte dos pais, toda a base para o que iria acontecer ali no final de agosto de 89. Porque você tinha 2 irmãos unidos pela dor, em função dos pais, 2 irmãos que se gostavam muito, tanto que na série Monstros
do Ryan Murphy é colocado quase como se eles tivessem uma relação amorosa entre esses dois irmãos. Isso não é confirmado por nenhum dos dois. Não se sabe nem se o Eric realmente é gay ou não. O que se sabe é que ele é casado com uma mulher hoje. O porquê de ser casado com uma mulher não faço ideia. Né? O Lyle também é casado com outra mulher, que casou pelo lado de fora. Inclusive, o Lyle faz uma bobagem que aparece no documentário. Eu vou colocar, vou tentar ser mais sucinto, mas eu vou tentar trazer aqui. Então, com essa construção, com esse amor entre dois irmãos, com o horror que eles têm dos pais, e com um pai extremamente violento, que diz praticamente, segundo eles, que eles não têm mais motivo de viver, uma vez que eles não serão a herança genética que ele gostaria de ter, porque o pai queria virar senador em Miami, ele ia mudar para a Flórida, ele queria virar senador pela Flórida, e ele via muita possibilidade de eles se tornarem os novos Kennedys. Então, assim, o pai vira presidente, depois os filhos vão para a política, daí o pai faz lá, daí os filhos viram presidente também. Só que isso ele percebia que, inclusive, com o fato de o Eric e o Lyle terem sido presos, isso impossibilitaria muito. Apesar de eles serem menores de idade, todo mundo sabe que numa corrida presidencial essas coisas vêm à tona. E ele teria ficado muito frustrado de que aquela foto perfeita não mais existiria. Então eles tinham um real medo, segundo eles, de que eles seriam mortos pelos pais. Claro, pode ser uma infantilidade, inclusive, uma tontice da parte dos dois. Eu acho que dificilmente o pai e a mãe matariam os filhos, porque eles teriam dois corpos para esconder e uma foto para explicar a ausência de dois personagens importantes. Eu acho que a morte seria mais uma morte social, de fato. Se eles fossem realmente deserdar os dois, seria mais por esse caminho. Mas os dois dizem que eles tinham medo real da morte física, inclusive naquele dia. Parece que o pai deu sinais de que naquele dia eles morreriam. E eles já estavam programados para se defender de uma... Agora eles querem dizer que aquelas espingardas foram compradas para se defender de um ataque dos pais, e não uma compra feita para a morte dos dois. Não dá, né? Isso não dá para colar muito, porque, vamos lá, não rola, né? Não vai conseguir. Mas ok, o fato é que naquele dia estabelecido, os dois resolvem matar, antes de se antecipar. O que eles teriam feito como é que se fala? Quando autodefesa, não... Ô, doutora Solange, me ajuda aí. Intuitiva, punitiva, que é você se antecipar. Quando é uma legítima defesa punitiva, eu esqueci o nome, escreve aí no comentário que eu não vou me lembrar agora. Mas existe uma coisa real, que é eu achar que você vai me matar e eu me antecipo e te mato. Seria uma legítima defesa punitiva, sei lá, que existe. Ao mesmo tempo que é muito colocado que os dois viveriam, de fato, nesse caso, que se chamava, à época, a síndrome da mulher espancada. Eu até tenho aqui no canal o caso da Lorena, que decepou o marido e ela foi julgada pela síndrome da mulher espancada, porque a mulher era realmente violentada, espancada diariamente, e a síndrome da mulher espancada foi construída naquela época para explicar o seguinte: uma mulher espancada durante muito tempo, ela vai um dia, para se livrar do terror, matar o horror. Só que ela não vai nunca matar o horror durante o ato que ele é o ativo da situação. Ou seja, ela nunca vai matar o marido durante uma briga onde o marido bate nela, porque ele é mais forte. Essa síndrome da mulher espancada explica muito bem as mulheres que matam maridos, principalmente que era esse o nome, as mulheres que matam os maridos, quando eles estão dormindo, quando eles estão tomando banho, quando eles estão mais vulneráveis e menos prontos para o embate. Você vai resolver o problema, você vai sair do seu calabouço quando o dono da história estiver distraído. Isso é a síndrome da mulher espancada. Hoje se chama síndrome da pessoa violentada. Porque homens e mulheres podem viver desse terror, de terem abusadores nas suas vidas, principalmente crianças e tudo mais. Isso que acontece no caso dos irmãos Menendez. Porque vai entrar na história para defendê-los a grande advogada lá, que aparece em todas as séries, e ela... Só que tem um problema, como eu falei no Monstros, que não é colocado no documentário. Na ficção aparece, no documentário não. Ela vinha de um... Até então, os dois, quando matam os pais, eles contam, inclusive, no documentário, que a polícia não agiu com eles como agiria se fossem pessoas pobres ou de outro bairro.
Em momento nenhum, no começo, por exemplo, todas as balas, os cartuchos que sumiram da morte dos pais, estavam no carro deles que estava lá dentro. Era só eles abrirem os carros que eles iam achar os cartuchos. Eles falam que viram, quando chegaram, 2, 3 horas depois, tinham fumaça. Eles misturaram o momento real com o momento que ligam. Porque no momento teve fumaça, mas 2 horas depois não tem como ter fumaça mais. Só que eles não sabem, eles não vêm do crime. Então eles imaginavam que aquela fumaça ficasse no ar, ou eles viam muito filme e achavam que aquilo era de verdade, aquilo era só uma máquina de fumaça, aquilo não é a fumaça da arma. E então eles contam, inclusive, que assim, eles estavam prontos para qualquer pressãozinha, eles abririam o jogo. Então vou voltar para advogado, mas esqueci dessa parte que é importante. E quando os pais morrem, os dois vivem uma coisa nababesca, que nós vimos aqui no Brasil. Quando a Suzane mata os pais, a polícia vai praticamente no dia seguinte na casa dela e ela está dando um churrasco de aniversário. E fica uma coisa desconexa, fica uma coisa muito esquisita. Você acabou de encontrar os seus pais mortos na sua casa. No caso da Suzane, de uma maneira absurda, como no caso dos irmãos Menendez, com a cabeça estourada e tudo. E de verdade, 2 dias depois, você está dando um churrasco. Eu não sei nem como você consegue ficar nessa casa. Existe uma aversão ao local, né? Até a Rua Cuba, a gente teve também na década de 80, um ano antes, aqui no Brasil, só voltando ao que eu falei, o caso da Rua Cuba, do pai e mãe mortos e que apontavam para o filho, que nunca foi julgado, por isso ele nunca foi condenado, né? Então nunca teve o julgamento do caso do Jorginho da Rua Cuba. É muito próximo, são coisas muito parecidas e muito perto, é muito interessante esse movimento que teve no final da década de 80, ali, metade, até 94, é interessante. Interessante que eu digo pela forma de como os filhos pensavam. Então, os dois, também os irmãos Menendez, passam pela mesma situação. Eles passam a viver toda aquela vida nababesca que o pai não permitia, eles passam a viver no dia seguinte à morte. Então, assim, compram 3 Rolex, compram Porsche, compram outro carro não sei das quantas, gastam dinheiro em roupa, viajam, vão para hotel, ficam fazendo festa. É estranho, não se tem a sensação de que é uma pessoa, como eles vão apontar agora, que eram pessoas abusadas. Parece que eram pessoas em comemoração do dinheiro que conseguiram ter, sem ninguém perceber que eles eram os reais autores de tudo. Quando o Eric resolve procurar o psicólogo dele, da época do crime, porque quando ele é preso por conta do roubo do condomínio, a polícia exige que ele faça tratamento psicológico. O pai do Eric contrata um psicólogo que absurdamente concorda de passar para o pai tudo que era falado em sessão de terapia, porque o pai tinha medo. Se real e eu, Beto Ribeiro, acredito que seja o abuso dos dois, ele tinha medo de ele ser revelado numa sessão de terapia. Só que o pai tinha um controle mental dos 2 filhos em função dos abusos. Segundo os dois contam, inclusive no documentário, o pai falava que se eles contassem para alguém, eles iam morrer. E esse é mais um componente na decisão e do medo de que eles morreriam. Porque quando o Eric fala para o irmão mais velho que ele ainda era abusado, o irmão mais velho vai até o pai e fala: você continua abusando do meu irmão. E ele fala: o que eu sempre avisei vocês? Então é uma questão, eles estavam realmente com esse medo. E eles tinham também, tem um componente muito forte ali, da hora que eles saem em comemoração. Se real for o negócio dos abusos, eles estavam mesmo comemorando a morte do monstro, né? Quem não comemoraria? Ah, tá, porque a pessoa morreu, não pode virar e falar: que bom, um a menos, um diabo a menos no mundo. Não, pode sim. Tem gente que se morre, eu falo: tá bom, vai para onde você tiver que ir, mas você não vai me ver falando: ai, que tudinho. Não, a pessoa não merece, pessoa ruim vai embora. Então, eles poderiam estar em comemoração da morte dos monstros do pai e da mãe? Poderiam. Mas o fato é que esse movimento de gastar dinheiro também vai culminar lá à frente. E eles demoram muito tempo para trazer a motivação que eles vão colocar como sendo o real objeto da história. Por quê? Os dois, quando são descobertos sendo os criminosos, e eles são descobertos pelo psicólogo, onde o Eric volta, depois que os pais morreram, está tudo contado nos outros, mas vou resumir. O Eric volta no psicólogo, que ele teve lá atrás quando adolescente, ele revela que eles que tinham matado. O psicólogo, inclusive, começa a gravar as sessões. E esse psicólogo erradíssimo, segundo o Eric, segundo o Lyle, o irmão mais velho, nesse documentário, a ideia do psicólogo era chantagear eles no dinheiro.
porque os dois estavam herdando 14 milhões de dólares à época, que era um dinheiro, gente, eu acho que, sei lá, devem ser uns 200 milhões hoje, é uma coisa de dólares, é uma coisa absurda de dinheiro que eles tinham naquele período. E como herdeiros, ele poderia chantagear os dois com essa fita, falando, me dá dinheiro aqui, e a gente não conta pra ninguém o que aconteceu. Só que esse cara, esse psicólogo, ele vai ter essa namorada, que é uma doida também, e que essa doida fica sabendo que ele tem as fitas, essa mulher, ela que conta pra polícia, eles são descobertos por uma... Parece novela mal escrita, mas a realidade é essa mesma. A namorada do psicólogo que quer se vingar do psicólogo, que não quer mais ter relacionamento com ela, ela vai à polícia e conta que o psicólogo tem fitas que mostram como foi o crime dos irmãos Menendez. Então eles são presos e eles negam sempre. E as fitas ficam no embate, que é o seguinte, dentro do consultório médico, tudo que é médico, gente, é sigiloso. Você não pode sair aí soltando coisa, você não pode, um psicólogo não pode virar e falar para a polícia o que você disse na terapia. Então, com relação a isso, eles estavam mais assim, porque se discutiu até se essas fitas que foram encontradas poderiam não ser ouvidas, uma vez que você quebraria o sigilo médico entre os dois. Isso foi parar no STF deles, né? Só que daí o que acontece? Eles ficam negando e falando que não. E eles aparecem sempre muito na mídia como dois playboyzinhos arrogantes. Eles falavam que eles eram inocentes, eles trocam de advogado, que por coincidência esse advogado vai ser o advogado do O.J. Simpson lá na frente, e chega essa advogada. Essa advogada, ela vinha de um júri, onde ela tinha libertado o garoto que mata o pai, se não me engano é o pai, porque ela prova que o menino era violentado pelo pai, ela prova não, ele diz que era violentado pelo pai durante a vida inteira e que ele matou o pai porque ele não queria mais ser violentado. É a síndrome, na época se falava da mulher espancada, que é a síndrome da pessoa violentada hoje em dia, porque você não precisa apanhar, né? A violência pode ser só mental. E ela consegue absorção. Quando ela entra na história dos irmãos Menendez, é que se descobre que os irmãos Menendez também tinham sido abusados pelos pais. E fica a questão, eles foram abusados pelos pais, ou essa foi uma história construída por uma advogada que já tinha um histórico de crimes parecidos com esses, de usar esse tipo de argumentação e trazia para dentro desse crime, que era de um bairro que nada podia acontecer, de uma violência extrema dentro de uma casa que os caras levaram um tiro na cabeça e tudo, de espingarda, explodiu todo mundo, explodiu tudo. Então, assim, fica sempre a dúvida, eles foram violentados ou ela construiu a história? Ou com a entrada dela eles se sentiram seguros em contar o seu verdadeiro terror de vida e morte? Essa resposta eu não tenho, se eu tivesse seria fácil já resolver o caso. O fato é que com a entrada dessa advogada eles revelam que eles foram violentados pelo pai e pela mãe. Nesse documentário ele não fala que foi violentado pela mãe, mas nas outras produções existe a violência também sexual da mãe. Bom, só da mãe sabendo fazer nada já foram violentados também, né? E que aí fica a pergunta, você matou o seu pai porque seu pai abusava de vocês a vida inteira, mas por que você matou a mãe? Eles dizem que é porque a mãe era uma mulher muito submissa ao pai, que ela não conseguiria viver assim. Praticamente eles matam a mãe por dó. Não. Pô, a mulher, ela foi espagadada na espingardada ali, né? Tem uma discussão que, assim, eles estavam tomando sorvete, eu até falei isso na outra vez. Pô, se ele era tão abusivo com os filhos e com a esposa, como que eles estavam numa situação de uma cena em paz? Porque imagina, tá pai e mãe tomando sorvete vendo televisão, tem cena mais em paz do que isso? Será que numa relação abusiva, no caso como aquela mulher, ela ficaria junto com ele naquela sala de TV, ela não estaria no quarto dela? Sim e não. Você pode me dizer, Beto, numa relação abusiva ela vai ter que tomar o sorvete com ele e acabou. Pode ser. Ele que manda. Mas também eu poderia dizer que naquela situação familiar, onde o que ligava todo mundo ali, além da pressão mental do pai, era o social, era o dinheiro, era a foto no porta-retratos. Essa mulher poderia muito bem ter um distanciamento desse homem. Então fica numa discussão do sorvete que eles estão tomando, se o sorvete quebra
história de que era uma família onde o pai abusava de todo mundo. Ou confirma que o pai e a mãe viviam uma relação maluca entre os dois e abusavam dos filhos. O sorvete não fala, entendeu? Não adianta. A gente pode ficar loucubrando. O fato é que a cena ela é muito bucólica para uma morte tão dramática que eles construíram. E eles ficam negando. Com essa advogada que entra na história, eles contam e revelam que os dois eram abusados. Inclusive, eles não só contam e revelam, como eles trazem provas da família que percebia ou intuía ou até sabia dos abusos, principalmente sexuais, do pai com os filhos. No documentário tem a prima, que foi uma peça fundamental durante o primeiro júri, que ela conta coisas que ela viu naquela casa. E coisas que confirmam muito bem tudo que os dois trazem à tona durante esse julgamento. Quando eles vão a júri, os dois falam pela primeira vez sobre a história deles. São depoimentos angustiantes, são depoimentos muito impactantes. Só que o seu Lyle fez uma bobagem durante 2 anos que ele ficou até ser o julgamento, porque foi em 89 a morte, eles foram presos em 90, o julgamento foi em 92, 93, eles ficaram muito tempo presos até serem julgados. Ele fica conversando com uma mulher por telefone. Essas pessoas que eu não entendo, que ficam querendo... Eu entrevistaria um criminoso, sim, mas é meu trabalho. Eu não fico me correspondendo com o criminoso, porque não me interessa. Eu não entendo essa fixação que as pessoas têm em querer ter uma proximidade a um criminoso que é uma celebridade. Eu acho isso terrível, mas ok. No caso dessa mulher, ela começa a se corresponder, eles começam a se conversar por telefone. E ele fala por telefone que ele conseguiria fazer todo mundo chorar se ele quisesse, o irmão mais velho, o Lyle. Ele revela para essa mulher grava isso, e ela depois lança um livro, inclusive, em cima disso, praticamente contando o que vamos ver no júri lá na frente, que são depoimentos extremamente impactantes, com choro, com dor, com angústia, com fantasmas tentando sufocar. Mas ele antecipa isso para essa mulher, coisas que ele poderia fazer para sair inocente da cadeia, para sair inocente do tribunal. Então fica estranho, porque você percebe que ele tem táticas de ator. Inclusive o irmão, o Eric, queria ser ator, queria ser roteirista. Tem uma história de um roteiro, tem no outro comentado aqui, você dá uma olhada, espero que você esteja comigo até aqui. Se você quiser mais informação, tem nos 2 outros comentários que eu fiz, tem bastante outras informações que se somam a tudo isso que eu estou falando aqui. Não vou trazer tudo, senão vai virar um comentário. Então, fica essa dúvida. Será que essa mulher, inclusive, aparece no documentário? Não hoje, mas ela aparece na época, essa revelação. O Lyle fala hoje, revendo esse momento, que ele foi um idiota, óbvio, é bom que ele percebeu que foi, e que ele foi enganado por ela, e foi mesmo. Total. Ele achou que estava por cima da carne seca, ela estava já fazendo um bom escondidinho de carne seca. Então, assim, ele... Foi essa revelação dessa mulher, foi pesada. Aí você tem o artifício todo do júri de trazer o choro. O júri foi televisionado, então transformou-se numa grande novela. Isso tudo foi corroborando, eles contando, eles trazendo à tona. Eles foram analisados por psiquiatras forenses, que revelaram que eles estavam falando a verdade, que eles foram abusados. Então você tinha uma cadência de muitas provas fundamentais e robustas, em 1993, que trariam a grande motivação, na verdade, era dos abusos que eles sofriam pelos pais. Só que, naquele começo de década de 1990, não se tinha muita empatia por meninos que eram abusados. Os dois são sacaneados em todos os programas de televisão, são ridicularizados por todas as pessoas. Ninguém acredita que um homem pode ser abusado. O que destrói muito forte a vítima dos outros abusos, outras vítimas de outros abusos. A própria Oprah aparece, ela metendo pau neles. E isso foi interessante porque eles foram os primeiros homens a revelar o abuso sexual dentro de casa. Anos depois, em função inclusive também dos irmãos Menendez, essas vítimas caladas começaram a falar e começaram a se mostrar. A Oprah, que meteu pau neles no começo, 10 anos depois,
fez um grande especial, aparece no documentário, sobre os homens abusados. Porque a gente mudou, graças ao Senhor Jesus. Obrigado, Deus, que a gente tenha mudado nisso, porque não é possível que as pessoas ridicularizem uma vítima de abuso. Esses dois, eles acabaram sendo quase inocentados. As mulheres do júri, todas elas votaram a favor dos dois. Todos os homens votaram contra. Elas falaram, eles são resultado de um abuso. Eles viveram a síndrome do que se falava na época da mulher espancada. E eles falavam, não, isso não pode existir. Isso não existe, homem não vai ser abusado, acabou. Então esse embate do júri, fez com que o júri fosse desmantelado. Inclusive a promotora, eu cheguei a ver numa época, que ela fala que eles não poderiam ter sido abusados. Sabe a promotora que fala nesse documentário? Se eu não me engano é ela mesmo, fala que, que eles não poderiam ser violentados porque eles não tinham as ferramentas para a violência. Como se violência sexual fosse só uma mulher que poderia ser violentada, pelo amor de Deus, entendeu? E a violência não precisa nem ter a penetração. Assim, é absurdo uma pessoa pensar nisso. Essa promotora, inclusive, não faz uma autoanálise, não faz uma reflexão sobre, inclusive, o que ela era à época e o quanto ela poderia ter mudado de opinião e ter sido um ser humano melhor. É que tem gente que não dá o braço a torcer, né? Não pode estar errado. Pode, a gente pode errar sim. Pode, isso nos torna humanos, de fato. Quando insistir no erro é que é o problema, como ela está fazendo. O juiz ficou muito chateadinho que o julgamento não foi um julgamento extremamente midiático, foi a primeira. A Court TV estava começando nos Estados Unidos, então paralisou tudo em função de ficar assistindo ao julgamento todos os dias. Foi um julgamento muito longo, onde os jurados ficaram muitos meses para conseguir chegar a um não veredito e o julgamento foi desmantelado. Isso nos Estados Unidos foi um problema, porque o promotor lá é eleito também, é por voto. E ele precisava ter bons números para continuar sendo promotor lá de Los Angeles. Não, ele estava chateado, porque esse caso era um caso muito impactante, e no meio disso tudo existe uma coisa chamada O.J. Simpson. Entre o primeiro e o segundo julgamento vai ter o O.J. Simpson, que foi inocentado. Já tem aqui também o caso comentado do O.J. Simpson. Com a absolvição do O.J. Simpson, esse promotor estava muito nervoso. Ele queria um caso midiático com confirmação de prisão. E ele queria pena de morte para os irmãos Menendez, então. Ele não queria mais nada que não fosse o máximo. O juiz, então, quando marca o segundo julgamento, pós O.J. Simpson, ele faz uma coisa que, para mim, é absurdo, onde ele impede a defesa. Ele cria, por isso que eles são condenados. Ele cria um julgamento segundo, que é o seguinte, não vai ser televisionado, então não vai ter torcida externa. O caso já estava mais frio à época, as pessoas já não falavam mais tanto de irmãos Menendez. Não pode, ele falou, não pode, eles não são mulheres, não existe síndrome da mulher espancada, ok? Não é para falar disso. A prima dele, que foi um dos depoimentos mais fortes e reveladores e de prova cabal dos abusos que eles sofreram, uma carta que até eles estão querendo trazer de novo agora, uma carta que um deles mandou para uma prima quando eles tinham 8 anos, contando dos abusos dos pais. Tudo isso não poderia ser usado no júri. E o julgamento seria o seguinte, eles foram assassinados ou não? Ponto, não tem outra pergunta. Então, tem um jurado da época que fala, a gente não sabia o que fazer, porque a pergunta que eu tinha que responder é assim, eles foram assassinados? Foram. Foram assassinados pelos filhos? Foram. Acabou. Então você não tem a possibilidade de defesa. Esse é um julgamento absurdo dentro dos Estados Unidos, que se diz um país tão livre e democrata, de ter um julgamento tão abusivo e tão limitador e tão revelador do quanto o sistema se reorganiza em função dele mesmo. Então esses dois rapazes, à época garotos, foram julgados, lá já em 95, 96, sem direito à defesa. Sem direito nem a motivação, acho que foi questionada. Eles só perguntaram, eles foram assassinados? Foram. Pelos filhos foram, acabou. Beijo, vai assassino. Tanto que os jurados falam que não vão dar, não, acho que é os jurados ou quem dá, não vai para a pena de morte, vai para a prisão perpétua. E os dois vão ser presos em prisão perpétua. E na prisão perpétua, eles ficaram, mas talvez não vão ficar mais. Eu estava vendo, antes de contar agora do futuro que pode acontecer, algumas coisas interessantes que eu tinha anotado aqui para falar. O juiz desse caso deles, que foi o juiz nos dois júris,
ele tinha sido mesmo do King, do caso Rodney King, se eu não me engano esse é o nome, que eram 4 policiais que mataram um negro em Los Angeles, sem a menor possibilidade assim, não foi legítima defesa nenhuma desses 4 policiais, e eles foram inocentados, inclusive, por esse juiz. Então, esse juiz tinha uma coisa muito forte ali de querer... Agora eu prendo esses 2, porque daí eu fico na minha balança com a sociedade, eu estou bem, sabe assim? Isso não pode fazer isso, né, gente? É um absurdo. O que foi fundamental, inclusive, para eles não terem mais como negar que eles eram culpados, que eles tinham matado os pais, que até então tinha um momento ali que eles comprovando que eles são inocentes, além do Lyle ter ficado conversando com essa mulher durante 2 anos, dizendo que se precisasse chorar, ele choraria, o Lyle escreveu uma carta para o Eric, falando de no Monstros, no Monstros tem uma sequência fantasiosa, onde se faz uma dramatização da fuga dos dois, que é fantástica, de gargalhar. Onde o Lyle, o irmão mais velho, escreve para o irmão mais novo, para a sua cela, que ele tem o sonho, isso, aquilo, tal, de os dois fugirem, e que ele confirma nessa carta que eles mataram os pais, mas não por dinheiro. Eles falam que, antes de se revelar toda essa história do abuso, o Lyle fala na carta: nós fizemos o que fizemos e a gente sabe que não foi por dinheiro, como eles estão falando. Coisas muito mais profundas que nos unem, muito mais profundas que são essa verdadeira motivação. E um irmão e o outro, é interessante nesse documentário, que um irmão e o outro se sente culpado pela prisão do outro. Então, o Eric se sente culpado porque é ele que revela para o psicólogo. O Lyle se sente culpado porque ele que teria organizado o final da morte dos pais e colocou o irmão junto. Então, os 2 irmãos, eles se sentem em dívida um com o outro muito forte. Os 2 irmãos são muito amigos. Eles ficaram separados durante muito tempo, em cadeias separadas. Isso é comum acontecer, de quando se 2 pessoas mataram juntas, elas não podem mais ficar juntas. É comum e esperado, né? Mas, por exemplo, o Daniel Cravinhos e o Christian Cravinhos ficaram juntos em Tremembé a vida inteira. Então, tem lugares e lugares que fazem e não fazem. Então, eles ficaram separados durante muitos anos. Eles voltaram a ficar numa mesma cadeia, acho que em 2018, se não me engano, 2000 e pouco. 2000, mais para agora, que eles voltaram a poder ficar no mesmo local. O Lyle, ele se formou dentro da cadeia, ele está com um corpaço, fica malhando o dia inteiro. O Eric também, ele é um cara... Os 2 ainda mantêm uma beleza que eu acho sempre que a cadeia enfeia, né? Espera-se, pelo menos. Mas tem gente no Brasil aqui que sai até melhor. Então, eles mantiveram as suas vidas, porque ninguém mais os ouvia. Com o advento do TikTok, principalmente em 2023, que uma geração inteira, nova, reformada, que vem com uma outra cabeça e que tira... Graças à Cor TV, todo o julgamento está no YouTube. E graças ao YouTube, todo mundo pode ver. Essa nova geração, que já foi crescida e criada, falando de abuso, que abuso não pode, isso, aquilo, resgata essa história e assiste a todo o julgamento e se impacta ferozmente com a não reação da época. Inclusive atores que sacanearam quando estão sendo questionados, porque teve sketches do Saturday Night Live muito cruéis com os 2. Você tem grandes apresentadores de televisão que foram muito sacanas com a possibilidade de abuso. Eles tiram sarro de eles sendo abusados. Isso não se faz, entendeu? Não se fazia e não se faz. Então, todas as pessoas estão tendo que prestar contas hoje em dia. E, principalmente para essa geração que não quer entender que existia um outro contexto, uma outra época, não sejamos anacrônicos, não sejam... É que é muito cruel mesmo você ver uma pessoa sendo sacaneada por ela ter sido abusada. É horrível. Eu não entendo como uma pessoa faz isso. Eu não entendia em 1993, não. Eu sou daquela época ali. Talvez eu era muito jovem, eu já questionaria isso. Com certeza, eu já questionaria, com certeza. E o fato é que essa nova geração busca e traz no TikTok uma discussão acalorada sobre os direitos dos irmãos Menendez que foram negados lá atrás. E eles rebrotam essa história, eles trazem o frescor, eles fazem a gente discutir, faz a gente estar falando agora sobre isso. E os irmãos Menendez estão solicitando a soltura deles. Porque, cara, uma boa, se eles foram molestados como eles contam que foram,
De verdade, esses caras deviam ter ficado presos um dia. Então era ter torrado o dinheiro do pai inteiro, porque a única coisa que o pai falava que tinha era dinheiro, então torra mesmo. É isso que você guardou para o resto da tua vida? Que você destruiu a minha? Então agora eu vou torrar tudo. É isso mesmo, gente, tem que torrar o dinheiro inteiro. Faz o que quiser com esse dinheiro. Família deles, fica do lado deles, viu? A família do pai deles fica do lado dos dois. Família do pai. E a irmã da mãe está do lado deles também, segundo mostra no documentário. Então você tem ali uma coisa que eu sempre digo, que é a não negação da realidade dentro das outras vítimas, porque o caso da família é vítima também. Então eles estão agora pleiteando e parece que está numa instância qualquer, que eles ficaram até com medo de que essa série Monstros fosse reverter essa possibilidade. Mas eu acho que não reverte nada, não. A série Monstros é excelente e ela só te coloca às claras as possibilidades que podem existir. Esse documentário confirma e redime muita coisa. Ele faz a gente voltar a olhar os irmãos Menendez como vítimas de abuso familiar. Eu acredito neles, porque eu vi o julgamento, eu acho que aquele tipo de personagem você não segura mais do que um take de ficção. E ali não era ficção, ali era o banco dos réus. Entendeu? Então, assim, mas eles conseguem chorar. Gente, a gente consegue chorar por uma cena de 2 minutos, com a câmera aqui. Você não consegue viver essa personagem durante meses, como eles viveram ali dentro daquele julgamento. Não dá. Pega Big Brother, a pessoa que entra no Big Brother hoje, se ela for de verdade, ela vai se manter até o final. Se ela chegar com uma personagem, cai no 3º dia. Você não aguenta ser personagem durante mais do que o tempo de um set de gravação. A não ser que você seja uma super psicopata da vida, não é o caso deles, né? Não existe. Então, no caso agora, eles podem ser soltos. Eu acho que esse documentário, inclusive, ele é uma prova substancial para que as pessoas que possam decidir a liberdade dos dois, assista esse documentário. Também, além do documentário da Discovery, que é muito bom, que eu já falei, além da série Law & Order True Crime, que é excelente, feita pela Ed Falco, que é fantástica, que é feita há quase uns 10 anos, acho, 2015, 2016, que é a primeira vez que eu tive contato com essa história. Então, eu acho que assim, o audiovisual pode ajudar, inclusive, a pessoas que não deveriam estar presas saírem da cadeia, né? Que eu espero realmente que os dois saiam. Bom, gente, eu ia fazer, eu juro por Deus, uma dica de séries flash. Eu achei que ia fazer assim, em 10 minutos eu dou uma pincelada do documentário, que nem eu fiz da Elisa Samúdio e tal. Não consegui. Bom, virou mais um caso comentado e dica de documentário, no caso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste novo, velho comentado. E me conta aqui o que vocês acham do irmão Menendez, se eles têm ou não que serem soltos. Eu queria a opinião de vocês também. Vamos brincar aqui de júri. O meu voto é sim, eles têm que ser libertados e eles deveriam ter uma grana aí do Estado americano, principalmente quando se revela que eles não tiveram direito à defesa. Não se faz isso, né? Mas você sabe que tem vídeo todo dia aqui, te encontro daqui a pouco no próximo, ou o que já passou, você vai assistir agora. Importante a gente estar junto, tá bom? Não, voltei, sabe por quê? Você ficou até aqui. Acho que você já deve ter visto que eu ponho, né, sempre o nome aqui do lado. Mas o nome do documentário é Irmãos Menendez, a história jamais contada. Está na Netflix. Então você... Não falei o nome do documentário. Bom, você ficou até aqui, me conta. Você ficou até aqui? Se você ficou até aqui, qual que é o nome da série? É Irmãos Menendez, a história... Eu já esqueci de novo. Ai, sou louca. Irmãos Menendez, a história jamais contada. Então escreve aqui. Você chegou até neste ponto aqui, você escreve. O nome da série é Irmãos Menendez, a história jamais contada. Na Netflix. Tá down? Então foi. Beijo, até já.